Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Paulo, como é que você está hoje? Fala dos parceiros aí pra gente bater o papo. Rapidinho, então, né, para o tempo durar. Você está precisando aí ter um rolê de tradição aqui na cidade de Mogi Guaçu? Eu indico o Profeta Pub. E o endereço do Profeta Pub é Rua Vereador João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm um Instagram, que é @ProfetaPub. Lá tem toda semana novos ritmos, um ambiente extremamente descolado. Vai lá com essa galera curtir e se divertir bastante. Profeta Pub e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você quer um lugar para diversão com os amigos e a família, regado a muito rock and roll? É a Choperia Tradição. E o endereço da Choperia Tradição é Rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casagrande, Mogi Guaçu. Eles têm o telefone WhatsApp, que é 19 99730 1815. Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, bateu aquela fome? Peça agora seus salgadinhos na Companhia do Salgado. E eles têm o telefone e o WhatsApp para vocês chamarem agora, que é 19 9 9961 1943. Companhia do Salgado e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Dado o recado, Paulo. Valeu, Bia. E o recadinho que eu sempre deixo depois é que se você está assistindo esse podcast nesse momento, comente o que você achou, compartilhe com seus amigos, porque sempre trazemos pessoas bacanas, como a de hoje novamente, né, Bia? Sim, Paula. Quem que a gente vai conversar aqui? Hoje nós vamos falar com o Dr. Nora. Fala, doutor, e aí? E aí, Bia, Paulo, obrigado mais uma vez, né? De novo, né? Assim, me sinto em casa, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar. Tenho certeza, como sempre, vai ser um bate-papo muito da hora, dinâmico e muito verdadeiro, como sempre foi. Obrigado, viu? Legal, Obrigado, doutor. A gente tem visto aí, acompanhando também vocês nas redes sociais. A gente sabe que passou o tempo aí de campanha, né? Foi bem acirrado e tal. E com os ânimos bem fortes, todos os lados estavam ali tentando batalhar e tal. Eu vou até fazer essa pergunta para você, acho que eu fiz para o Dudu, que falou com a gente também, num outro podcast aí, mesma coisa, que ele também saiu como candidato na época, a vereador. Mas você, doutor, o candidato a prefeito, como saiu, vendo tudo como foi, o que você acha da eleição que nós tivemos em Mogi Guaçu? Paulo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu saí muito feliz da eleição, né? Eu não saí derrotado, eu não saí triste. Eu lembro que no dia da apuração de votos nós estávamos na casa da minha vice, né, a Sucena, e ali as pessoas bem tristes ali, né, consternadas conforme o resultado foi avançando. E cada voto que contabilizava ali para mim, parecia que eu estava ganhando, né? E quando eu passei de 22 mil votos, isso para mim foi, se existe isso, né, o perdeu ganhando. Porque para mim, um cara que veio do nada, contra a máquina, contra uma reeleição, contra uma estrutura muito bem montada, contra, né, muito dinheiro, contra muito poder, né, contra 10 partidos e eu sozinho com o meu partido e meus vereadores, veio do nada, sem vida política, sem apoio da imprensa tradicional, e eu ter mais de um terço dos votos da cidade, dos eleitores da cidade, sozinho, né? No sozinho que eu falo, com essa pouca estrutura, claro que eu tive os vereadores do meu lado, foram uma equipe muito fiel, a minha vice, todos eles. Então eu saí muito feliz, muito contente, muito grato e muito esperançoso com o futuro. Eu percebi, assim, que a campanha foi bem, assim, você saía para a rua, assim, como todo mundo, mas a gente via você muito na rua. Eu vou fazer uma outra pergunta também, que eu também fiz, né, para o outro ex-candidato a vereador. O que você mais ouviu na rua do pessoal, doutor? Qual que é a reclamação do povo de Mogi Guaçu? Tanto que você andou aí. Olha, o que eu mais ouvi na rua é, não vai sumir não depois da eleição, hein? Isso aí todo mundo faz, né? Você vai ver, né? Não vai sumir não depois da eleição, né? E depois a coisa que eu mais ouvi é, doutor, salve a nossa saúde.
Foi a segunda coisa que eu mais ouvi, né? Então, primeiro não vai sumir mais depois da eleição, depois salve a nossa saúde. E é óbvio as reclamações cotidianas de cada bairro, né? E de cada pessoa em especial, mas não sei se é pelo fato de eu ser médico que as pessoas enxergam na gente, né, esse viés da saúde, ou realmente porque o maior problema hoje de Mogi Guaçu é a saúde. Então, eu ouvi muito isso, né? E eu falo que apesar de eu não ter me eleito, eu não falo ganhado, né? Eu falo que eu ganhei, mas não fui eleito, e ganhei no sentido de ter tanta confiança de tanta gente, vencer tantos obstáculos, mas eu falo que eu não deixei de honrar os mais de 22 mil votos que eu tive. Eu poderia fazer como todo mundo faz. Perdi, deixa eu me recolher aqui, e daqui 4 anos eu apareço, o que é normal, né? Todo mundo sobe. A gente vê candidato só faz porque eleição. Não, eu continuo fazendo meu trabalho de cobrança, fiscalização, acompanhando, ajudando as pessoas. Tenho honrado os meus eleitores e pretendo, se Deus quiser, continuar honrando. Nossa, que legal. E tá cedo ainda, mas tem planos do Dr. Nora ainda na política ou não querem falar sobre isso agora? Não, eu não tenho problema, não. Eu tô firme aqui. Eu tô aqui à disposição para qualquer coisa. Qualquer coisa. É óbvio, nós não estamos em período eleitoral, não posso nem me considerar nem pré-candidato a nada, mas eu estou à disposição para qualquer coisa, né? E quando eu falo qualquer coisa, não estou falando nem só de concorrer à eleição, não, tá bom? Eu estou falando de lutar pelo povo, de ajudar, de pôr a cara mesmo, de se precisar denunciar, se precisar bater, se precisar também apoiar, como a gente está no momento agora de, não é só de crítica, mas também de apoio, né? Contra a dengue, tudo isso que a gente está vendo. Então, eu tô no jogo. Posso só falar isso, tô no jogo. Show de bola. Vamos navegar um pouquinho sobre isso, doutor. Sabe por quê? Eu queria fazer uma pergunta porque me fizeram essa semana e falou assim, você vai falar com o Nora? Eu vi lá o cartazinho que a gente divulgou, né? Pergunta para ele que eu quero saber. Então eu falei, vou levar essa pergunta para ele. A gente sabe o partido que você saiu, né? E a gente viu, por exemplo, aquele caso da Zambelli, que te apoiou, sim, sim. né? E ela está com esse problema da cassação, né? Tendo em vista uma pessoa que te apoiou tanto, estando nessa situação, como fica seu apoio, caso no futuro daqui para frente? Paulo, eu carrego muito o princípio de gratidão. Eu sempre fui muito grato às pessoas que me ajudaram a estender a mão. E a Carla é uma dessas pessoas que poderia apoiar qualquer candidato grande, porque ela é uma mulher de quase 1 milhão de votos. A gente não pode esquecer isso, a deputada mulher mais votada do país. E mesmo assim ela olhou para mim com carinho, para Mogi Guaçu, esteve durante minha campanha totalmente presente, me apoiou em tudo. E eu sou muito grato a Deus pela vida da Carla. Eu jamais vou me desvencilhar da pessoa dela ou do apoio dela, ou calma aí, agora ela está desgastada, eu não quero. Não, imagina, vou estar sempre aqui para o que ela precisar. Tenho orado pela vida dela, toda semana eu mando uma mensagem para ela, estou aqui, eu sei da luta que você passa, eu sei do que ela tem passado. Então assim, eu sou muito grato a Deus pela vida da Carla. E eu não acredito que o que ela tem passado me enfraqueça. Muito, muito pelo contrário. Eu acredito que me fortalece. Porque vale lembrar que a grande maioria, não todo mundo, mas a grande maioria do meu público, as pessoas que gostam de mim, me seguem, que foram meus leitores, são pessoas que sempre defenderam o mesmo viés que eu. Óbvio que a gente conseguiu furar a bolha e eu sou de direita, conservador, mas durante a eleição a gente conseguiu atingir a esquerda, trazer pessoas para o nosso lado que... Não, calma aí, na eleição federal a gente está do lado oposto, mas agora a gente está lutando por um bem maior. Então, tem muitas pessoas de esquerda que votaram em mim, que acreditaram em mim. E eu quero agradecer, inclusive, essas pessoas. Obrigado pelo voto de confiança. Mas eu sou de direito conservador. Então, as pessoas que são do mesmo nicho, vou dizer assim, da mesma ideologia que eu, elas veem o que aconteceu com a Carla Zambelli como um ato de injustiça, como eu também vejo, né? Uma parlamentar de mais de 1 milhão, quase 1 milhão de votos, que tem sido perseguido pelo judiciário. Isso é claro, né? Nós nunca vimos isso acontecer na história do Brasil. Parlamentares com essa gama de votos, com essa representação ser perseguido. E as pessoas pensam que isso foi tudo por questão da arma lá, né? Tem gente que não tem nada a ver com isso. Foi porque ela está sendo acusada de disseminar. Ela até ganhou a causa. Exatamente. Mas ela está sendo acusada de disseminar pelo STF, né? Disseminar aí propaganda negativa contra a campanha eleitoral, disseminação de fake news. Né? O que no Brasil, quando eles falam de fake news, é diante da visão e perspectiva deles. Questionar o processo eleitoral, as urnas, não era e nunca foi crime.
Faz parte do processo democrático, você pedir transparência, né? Então, o que eu vejo, e eu não tenho medo nenhum de me expor e falar isso, eu sou muito autêntico, que há uma perseguição do judiciário, isso é claro, e volto e digo também para as pessoas da esquerda, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Todo mundo que persegue aqui, amanhã persegue lá, né? Eu sou a favor da liberdade de expressão, eu sou a favor da defesa do direito democrático, e não é o assunto, mas é como estão tentando fazer com o ex-presidente Bolsonaro, né? Estão tentando prender o homem e colocar ele numa situação ali no 8 de janeiro, e ele mesmo falou, né? Como que eu dei um golpe sem nenhum militar, sem nenhuma arma, sem nenhum cidadão armado, só com senhorinhas, e ele era o presidente, ele poderia ter acionado as forças militares, ainda mais usando, como falaram, né, usando a própria Constituição para isso. Então não dá para a gente viver como a gente está vivendo, né? As pessoas que falam que estão defendendo a democracia são as que mais ameaçam a democracia hoje. Isso é um perigo. Democracia, a coluna vertebral da democracia é o direito de expressão. Entendeu? É a coluna vertebral da democracia. Quando eu tiro o seu poder de fala, quando eu tiro o seu poder de representatividade, mesmo que você pense diferente de mim, mesmo que você não concorde comigo, mas eu tento te calar através da repressão, entendeu? Sim. Eu estou reprimindo, então, a democracia. Legal. Então, a Carla vai ter sempre o apoio, ela e o Bruno, independente de qualquer coisa. Ela está recorrendo também, Está recorrendo. Vai lembrar que não é de efeito imediato essa cassação, né? Tem outras instâncias, ela está tranquila. E agora a gente tem dia 16 de março, né? As manifestações pelo país, a qual eu também fui convidado para discursar. Para mim foi uma alegria ali usar o caminhão principal da Paulista. Eu vou discursar, que, né, são tão pequenininho. E eu tenho certeza que ela vai ser recebida. Eu acho que ela vai sair mais forte do que ela já estava disso tudo. Entendi. É bom você ter explicado. Acho que quem tinha essa dúvida agora, Sim. também, outras pessoas, a opinião do Dr. Nora sobre isso. Dr. Nora, eu vou tentar fazer uma pergunta para você, para a gente manter o máximo de respeito por todo mundo no que eu vou perguntar aqui para você. Teve a reeleição do prefeito atual e ele venceu a eleição, aí teve, talvez naquela noite, né, ele subiu no caminhão, ele falou algumas palavras, abre aspas, chupa, fecha aspas, né, e falou palavras como, abre aspas, moleque, fecha aspas. Sim ou não nessa pergunta? Você acha que ele estava falando de você? Viu? E não só foi isso, tá? Ladrão, né? E depois usou o termo que os fakes me atacou durante toda a campanha, chora. Eles me chamavam de Nora de chora. Foi o termo que os grupos de fake, os perfis fake me atacou. Foi o termo que ele usou, chora, chora. Ele puxou um coro. Ele gritou chupa, gritou moleque, me chamou de ladrão, sem eu nunca ter recebido R$1 do dinheiro público e nunca depender disso. Gostaria de lembrá-lo, né, que eu estudei, que eu não dependo de dinheiro público, que eu tenho minha profissão e não há nenhuma ilegalidade contra mim em lugar nenhum. E sim, foi para mim, né? O único moleque, e todo mundo não precisa, estava desenhado, foi para mim que ele falou, até porque a única pessoa que foi oposição do Rodrigo fui eu, né? Nós vimos isso, o Walter Cavean teve menos de 5 mil votos, né? Então ele falava para mim. E tudo isso se deu a como nós confrontamos o sistema. Uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui é que no dia da eleição, o discurso do Rodrigo quando subiu lá mostrou de verdade, né, a verdadeira face da política guaçuana, né? Porque um discurso agressivo, calunioso. Inclusive, pessoas que apoiavam ele aquele dia começaram a me ligar e dizer, olha, eu votei nele, mas para mim, agora mostrou, né? Eu achei muito desnecessário. Porque apesar de eu ser contra muita coisa na gestão dele, e depois da eleição, acho que não vou poder falar isso, mas depois da eleição muito mais eu sou contra, hoje eu tenho certeza, né, certeza absoluta que nós estávamos sempre do lado certo, mas apesar de eu ser muito contra, eu nunca falei da pessoa dele, da moral dele, ofendi ele, chamei ele de ladrão, não tem, pode procurar qualquer mensagem ou vídeo meu chamando ele de ladrão, de bandido, nunca fiz isso. Ele foi agressivo no discurso deles, colocando as pessoas para um discurso de ódio, né? E um dia depois ele ainda publicou uma foto minha no perfil oficial dele, né? A foto que eu dei entrevista no hospital depois do atentado que nós sofremos. Ele publicou aquela foto eu com o nariz de palhaço e com uma frase ofensiva. Uma postura ridícula para alguém que tinha acabado de ganhar a eleição. Uma postura ridícula para alguém que tinha acabado de receber, como ele cigava, mais de 50 mil votos, 51 mil votos. Não precisava disso.
né? Não precisava. Zombou ainda de um momento tão delicado que eu evito de tocar porque ainda tem muitos traumas em mim e minha equipe, né? E é um cara que mostrou um dia depois da eleição que nós estávamos falando a verdade e que na verdade quem mentia era o outro lado. Então uma postura ridícula, ofensiva e não fez mal para mim. Fez mal para ele mesmo e para aquilo que ele sempre se mostrou centrado durante a campanha. Era uma máscara, né? Era um personagem. Eu fiz essa pergunta porque eu acredito que muita gente queria. Você falou, eu lembro sobre isso no seu Instagram logo, por sua opinião, mas é legal você trazer para cá para quem queria ouvir sua opinião também. E quem está ouvindo uns cachorrinhos aí é porque a gente tem uns cachorrinhos desse tamanho aqui perto do estúdio. Tá? Então, às vezes você fica ouvindo uns cachorrinhos aí, quem está do outro lado da telinha. Onde que é esses cachorrinhos que eu fico ouvindo enquanto Nora tá falando? É uns cachorrinhos bem, parecem uns cavalinhos. Não né? é efeito sonoro, né? Os veterinários do coronel, tá? Porque ele trata, ele cuida, ele fica do resgata. lado aqui, é bacana. É. Doutor Nora, eu achei legal você ter explicado isso. E vamos lá. Teve um momento na sua vida que agora eu queria resgatar. A gente trouxe uma pessoa aqui no podcast, que é o Dr. Marcelo. Ele falou sobre a ajuda que ele deu no Rio Grande do Sul, na época que teve todo aquele problema lá, né? Ainda estão até hoje tentando reestruturar as coisas. E eu vou fazer a pergunta que eu fiz no começo para o Dr. Marcelo. Como é que foi para você participar de todo aquele apoio no Rio Grande do Sul, com aquele pessoal precisando tanto e você se prontificou? Sei lá, como que você chegou lá? Como que você falou, pô, Paulo, eu quero ser um médico, vou lá. Hoje, quando eu começo a lembrar, eu não posso nem falar, porque eu me emociono. Tá. Porque no calor do momento, eu não entendi a grandiosidade de tudo que estava acontecendo, a gravidade de tudo que estava acontecendo. Estourou aquela inundação no Rio Grande do Sul e eu comecei a ver as pessoas sofrendo e a falta de médico, de atendimento médico, e eu tinha alguns amigos, né, que estavam mais por dentro da situação e começavam a passar a situação, e primeiro a gente começou a mobilizar para mandar suprimento. E aí, quando vi, eu estava com dengue na época. Nossa, com dengue. Tava com dengue. Quando eu vi, eu já estava dentro do meu carro, indo para o Rio Grande do Sul. Né? Foi eu, 2 amigos, e quando eu me dei conta, eu já estava lá. Isso não era a primeira vez que tinha acontecido comigo, porque quando teve em São Sebastião, que desabou lá aquela serra e soterrou as pessoas, eu também, na noite seguinte, eu também fui levar água para lá, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou ser útil? E parece que você foi por impulso, tipo foi assim, impulso, chegou e já estava lá. Foi impulso. E aí quando eu cheguei, eu encontrei uma associação. Quando eu me dei conta, eu estava voando nas aeronaves da Polícia Militar, da Polícia Civil, entendeu? Indo para lugares socorrer pessoas, dar atendimento em lugares que não chegava atendimento. Nós fomos os primeiros a chegar em, acho que 4 cidades. Eu fui o primeiro socorro médico a chegar. Os primeiros a pisar. E quando eu vi a grandiosidade, eu falo que foi um privilégio que Deus me deu. Porque poder ajudar alguém da maneira que a gente ajudou, não é mérito meu. Se Deus não tivesse preparado, você imagina a aeronave descer na porta do nosso alojamento para me buscar. Meu Deus, que loucura que é isso, sabe? E a gente resgatou pessoas de alta gravidade, socorremos pessoas, tiramos gente da água, ajudei a polícia, ajudei as autoridades. Eu montei o primeiro hospital de campanha, não local deles, fui eu que montei na beira da ponte. Montei uma estrutura com tenda, com maca, com medicamentos. E o pessoal começou a ajudar, a mandar. Foi incrível, porque eu não fiz nada sozinho. Só consegui fazer também porque chegava. E eu me emocionava quando começava a chegar as caixas. Medicamento Dr. Nora. Vinha de outras cidades, nem de Mogi Guaçu. Então, nós vimos que o trabalho estava chegando em muitos lugares e eu fiquei emocionado. E eu peguei um carinho, um amor tão grande por aquelas pessoas, né? Inclusive, na hora, quando eu fui vir embora, eu ganhei uma bandeira do Rio Grande do Sul, toda autografada, de muita gente. E fui homenageado pela a Força Aérea, que mandou um rádio para a Gol, né? E a Gol, no voo, não sei se chegaram a ver esse vídeo. Eu vi. Não foi o piloto lá, o capitão? Foi o piloto da Gol que recebeu das autoridades que eu ajudei, né, as autoridades aéreas militares, que eu estava no voo para fazer um agradecimento. Você estava voltando, né, já do eu tava com a trabalho. bandeira. Parece que você estava tudo cansado, dormindo, de repente acordou com o doutor ouvindo. Gente, eu fiquei assim, extremamente emocionado e eu me senti privilegiado de Deus ter me dado a oportunidade. Porque muita gente queria ir e não teve a oportunidade de ir. Muita gente tem um coração melhor que o nosso, entendeu? Talvez queria estar lá, mas não podia ir. Tinha família para cuidar, tinha um serviço. E eu tive o privilégio, passei todos os meus plantões, né? Tive, assim, não vou dizer prejuízo, mas tive uma defasagem enorme na minha renda, porque eu desmontei toda a minha clínica aqui e levei para lá. Entendeu?
Todos os meus equipamentos, todas as coisas, medicamentos meus de uso, tudo eu levei para lá, do meu consultório. Tem coisas minhas que ficaram lá, eu nunca trouxe, né? Então, para mim foi um privilégio poder ajudar, porque eu sou cristão, vocês também são cristãos, né? Seja católico, evangélico. Qual é a essência do cristianismo? Ajudar o próximo, né? Isso que Jesus fez. Eu me senti, então, fazendo um pouquinho da vontade de Deus a gente ouviu cada história, eu pude ajudar cada pessoa. É que não tem o tempo é curto, mas eu vi muita coisa ali, foi muito gratificante. Marcou a minha vida, talvez seja um dos momentos mais intensos, mais tristes, mas também mais emocionantes e edificantes da minha história. É legal, né, Bia? Porque o Dr. Nora tá falando, o Dr. Marcelo, que também foi para lá. Sim. Depois você fala a sua relação um pouquinho com o Dr. Marcelo, mas os dois falaram a mesma coisa. Sim. Tava tudo trágico, mas ao mesmo tempo fiquei feliz de estar lá Foi. ajudando. O povo é muito agradecido. Nossa, acolhedor. No dia que eu tava voltando, eu falei, olha, eu não comi o churrasco gaúcho, né? Não era nem a oportunidade. Eles falaram, não, mas nós vamos... Não, Sheila, vamos fazer aqui para você voltar, isso aqui. E até hoje eu tenho contato com eles. Eu dormia cada dia numa casa que eu nunca via as pessoas. Cada dia eu tava dormindo numa casa e as famílias dando a cama delas. Você chegou a fazer uma live de uma casa lá alguma vez, não foi? Foi, Sei lá, que eu nem sabia. Cada dia eu tava numa casa. Alguns dias. Teve um dia que eu dormi no abrigo que chegavam os suprimentos. Tava tão frio, que eu não tinha onde dormir aquele dia. Eu dormi no meio das roupas doadas. Entrei no meio da roupa e dormi no meio da roupa doada lá. Nossa. Entendeu? Tomando banho, às vezes, na água gelada. E lá tava muito frio, né? O sul já é frio, mas demais. aqueles dias que nós tava chovendo, tava frio. E assim, cara, Deus me guardou, porque eu fui com dengue, com febre, chegou lá, melhorei. Falei, não posso ficar doente, eu tenho que ajudar as pessoas. Um cego não pode ligar outro cego, né? E assim, e graças a Deus a gente fez... Eu saí na imprensa lá do estado várias vezes, né? Tem uma rede de TV grande lá que divulgou que nós fomos o primeiro médico a montar uma estrutura, né, lá. Então, assim, para mim foi gratificante. Da região aqui, parece que foi você e o Dr. Marcelo, só assim, de né? médico Assim, só nós muitos, dois. né? Qual que é a sua relação com o Dr. Marcelo? O Marcelo é um amigo, é um excelente profissional, um médico excelente, um cara com um coração incrível. É um amigo que hoje ele é diretor do hospital onde eu trabalho, um dos diretores, mas se tornou um amigo, um cara de um coração imenso, um profissional imenso. Ele provou isso quando eu falei, olha, não dou conta mais. Eu não tinha mais... Porque eu fui com a roupa para 2 dias, então eu usava a roupa que o povo me dava lá. Mas eu não dava conta de ficar mais fisicamente, né, emocionalmente. E também eu falei, meu Deus, eu preciso voltar para trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Eu preciso de ajuda, só que eu não queria deixar eles sozinhos. Eu também não queria abandonar. E ele falou, não, eu tô indo te... E aí aquele dia ele provou que a gente não toca coisas, a gente toca vidas, né? E ele foi para lá e... É um amigo, é um irmão. Ele falou que no momento que te encontrou lá, dando um abraço, mas aí você já estava para voltar e ele ficou. Ele continuou o trabalho seu ali, por exemplo. Foi incrível. Nossa, que legal. Acho que é bacana ter falado sobre isso. Doutor Nora, como é que tá os projetos daqui para frente? Vai só na medicina? Política deixa para quando chegar mais para perto? Como é que tá? Não. Conta para nós aí. Eu trabalho, né? As 12 horas do meu dia, às vezes um pouco mais, elas são inteiramente dedicadas à medicina, não misturo, né? Eu amo, eu nasci para ser médico, não tem outra coisa que eu saberia fazer. Ah, fez por causa de família, não tem ninguém na minha família que é médico. Ah, fez por causa de dinheiro, entendeu? Antes de medicina eu fazia enfermagem, então sempre quis estar ali no meio da saúde. Mas fora da medicina, no meu horário que está ali, eu estou me dedicando a ajudar as pessoas, ajudar nas denúncias, ajudar a fiscalizar, ajudar também a apoiar o que tem que ser apoiado, né? Então a gente está 50 aí. 50 médico e 50 doutor Nora ativista, né? Político. Nessa época de dengue, doutor, como é que você vê Mogi Guaçu tratando essa doença e tanta gente? Eu estou muito triste. Estou muito triste com o que tem acontecido em Mogi Guaçu. Porque eu vejo hoje erros gravíssimos, onde eu consigo provar hoje que o cenário poderia ser diferente. Ah, doutor, como assim? Não, a culpa é da população. Gente, por favor, a população tem que fazer o seu papel. E hoje existe fiscalização para isso, né? A população sabe que não deve se jogar lixo no lugar inapropriado, acúmulo de água, e a população tem sim a sua culpa. Mas a mesma população que joga lixo aqui, que deixa água parada aqui, que para mim são pessoas, ou elas são muito ingênuas ou criminosas, porque tem coisas que são criminosas. Pegar o seu carro e tirar lixo do seu carro e jogar num terreno é crime, né? Mas às vezes essa mesma população tem em Campinas, tem em São Paulo, tem em Jundiaí,
E nós estamos falando de cidades muito maiores, populacionalmente, cidade tem favelas, esgoto a céu aberto. Por que Mogi Guaçu lidera, uma das cidades do estado que lidera óbitos e casos? Por que Mogi Guaçu tem mais casos que Campinas? Uma cidade de 1,5 milhão de pessoas. Uma cidade que tem favela, que tem esgoto a céu aberto. A população lá não joga lixo na rua, Bia? A população lá não comete nenhuma ilegalidade? Então. Mandaram tudo para Mogi Guaçu? Não é. Nós tínhamos informações que lá em dezembro, novembro, o larvário de alguns bairros de Mogi Guaçu, o larvário, Paulo, é a quantidade de larvas que são identificadas e ela vai alertando, o larvário vai alertando para uma possível endemia, uma possível situação de risco. Nós temos informações que o larvário de Mogi Guaçu, lá em novembro, apontava em algumas regiões muito mais alto do que as outras cidades daqui da região. Então, lá atrás já tinha que ter começado a fiscalização, lá atrás já tinha que ter começado o fumacê, se fosse preciso, lá atrás já tinha que ter começado a cortar o mato. Faltou política pública. Durante as férias escolares, as escolas foram abandonadas. E as mães, as pessoas que estão me assistindo, sabem que é verdade. O doutor Dora não está mentindo que durante a campanha me acusaram de fake news muitas vezes. E hoje as verdades estão vindo à tona. Como a UBS do IP Amarelo, que eu gravei um vídeo, coloquei uma coroa de flor lá. No dia seguinte foi o ex-secretário da Saúde lá falando que era uma fake news minha. Saiu na filial da SBT essa semana retrasada. Vocês viram. A obra que eles falaram que estava dentro do cronograma está parada e abandonada. Então hoje eu não cola mais essa questão de fake news, porque a verdade está aí. Acabou a eleição, as obras estão paradas, a cidade é abandonada, mas durante as férias escolares, as escolas ficaram abandonadas, sucateadas, cheias de mato, com água parada dentro. Uma cidade que já tinha um larvário que mostrava que não poderia relaxar. Nossa cidade, quem anda pra rua sabe, só o mato. Hoje eu recebi um vídeo de uma unidade de saúde que está cercada de mato alto. De Mogi Guaçu? Mogi Guaçu. Recebi um vídeo. Diariamente eu recebo. Uma cidade que só está um lixo. Uma cidade que só tem buraco e as obras estão paradas. Eu tive lá no TG, na obra do TG semana passada, a própria obra da prefeitura tinha água parada. Aí é fácil você acusar a população. Aí é fácil você se desvencilhar da sua responsabilidade. Óbvio, a população tem culpa. Volta a falar, tem que fiscalizar mesmo, tem que cobrar mesmo. Mas calma aí, Mogi Guaçu já é para ter mais de 210 agentes de saúde comunitárias. Nós temos metade desse número. E pelo Ministério da Saúde era para ter mais de 210. Por que tem? Porque não se abriu o concurso, não se preparou. Isso não é irresponsabilidade? Porque quem faz a fiscalização, quem vai nas ruas, são elas. E essa semana uma agente da saúde comunitária falou para mim, doutor, nós estamos defasados. E eu perguntei para ela, está registrado, quando vocês começaram a fazer realmente o trabalho de frente, né? Fiscalizar e ver que a situação estava difícil. Ela falou para mim essa semana, doutor, faz 20 dias. Ô, louco! Se nós já tínhamos números faz 20 dias, agora eu pergunto, por que Mojimirim não tem mesmo tanto de casos que nós? Por que Jaguariúna não tem? Por que Itapira está com 160 casos confirmados? E Mogi Guaçu já passou de 6 mil casos confirmados, 12 óbitos e tem mais 10 investigando? Ô, gente, não está normal. Não tá. Houve negligência do poder público, é isso que eu estou preparando para apresentar ao Ministério Público. Eu estou preparando. Você está preparando? Estou preparando um arsenal de perguntas que eu quero fazer, não acusando, mas nós merecemos resposta, porque os números não batem. Houve negligência do poder público, entendeu? Prevaricou a saúde, prevaricou no combate à dengue, respeitando o calendário nacional de combate à dengue. E uma coisa muito estranha me chamou a atenção essa semana, Paulo. Entrei no sistema, esse sistema do governo, onde os municípios têm que alimentar com os dados da dengue. Todo mês tem que pôr lá dados, casos, que todas as cidades da nossa região, os dados estão lá. Mogi Guaçu não tem dado nenhum apresentado lá. Por quê? Nós vamos perguntar também por que não estavam apresentando os dados. Porque tem um sistema que as cidades alimentam e Mogi Guaçu não estava sendo alimentado. Não tem dado lá. Eu fiz um vídeo, inclusive, do sistema. Não tem dados. Então, não tenho nada contra a secretária de saúde, Kelly, né? Eu acho que inclusive é uma boa pessoa, acho que inclusive está bem intencionada, acho que deram uma bomba para ela, como já fizeram outras vezes com outros secretários de saúde, né? E eu tenho visto o esforço dela para tentar fazer. Só que quando nós não temos um governo alinhado com a responsabilidade, não só de fazer política, gente, não só de reeleição, o governo é alinhado com a responsabilidade daquilo que realmente é importante. Nós vimos o que está acontecendo aí esses dias com a oncologia de Mogi Guaçu. Olha o burburinho que isso causou.
Olha o prejuízo que isso tem causado para a mente das pessoas, para a saúde das pessoas, por conta de irresponsabilidade nas Doutor, só resume bem rápido para quem não está acompanhando. Por que esse pessoal da oncologia saiu? Só para resumir. Ô, Paulo, a verdade, e eu consegui, porque assim, quando eles mentem, eu uso fato para desmentir. Eu uso documentos, eu uso tudo. Então a verdade é o seguinte. Lembra lá atrás que eu denunciei terceirizada da saúde? Você lembra? Lá atrás que eu já vim falar sobre isso. Denunciei uma terceirizada que estava envolvida com tanto esquema de corrupção, a Polícia Federal investigando, você lembra disso? Essa terceirizada ficou aqui por mais um longo tempo. Aí, de tanta gente bater, foram lá tirar, trouxeram outra terceirizada. Eles insistem em fazer isso. Trouxeram essa terceirizada. Essa terceirizada contratou, fez uma subcontratação de uma empresa para cuidar da parte médica. E que é a mesma, né? MedServe, o nome dessa empresa que eles estavam trazendo, MedServe. Eles falam que essa empresa nunca teve vínculo, que não tinha... Eu provei no meu vídeo que eu fiz a empresa que estava lá como administradora do grupo, negociando com eles. Quando essa empresa chegou, foi se pesquisar e viu que toda a equipe da antiga Incs que eu denunciei estava nessa MedServe. Inclusive, uma das pessoas que se dizia dono, se apresentava como dono da Incs, era um dos donos da MedServe. Ô, gente, pelo amor de Deus. Aí eles chegaram e falaram assim, olha, se vocês não, para os médicos da oncologia, todo mundo que quiser trabalhar com a gente tem que ser nosso sócio da empresa. Uma nova modalidade tem que acontecer por aí, sócio cotista, você se associa à empresa, você vira sócio dela. Quem que vai se associar a uma empresa que aparentemente só tinha trocado o CNPJ, mas a turma era tudo igual? Uma empresa que tinha pessoas que estavam ligadas. Quem conversava com os médicos era o Vinícius, ex-diretor da Incs. E eles mandaram para a gente conversar. Esse Vinícius estava também como um dos investigados pela Polícia Federal. Pô, gente, ninguém vai se associar a um negócio desse. Porque se der errado, os médicos pagam junto. Se tiver problema, paga junto. E os médicos não aceitaram ser sócio, até porque você não é obrigado a ser sócio de nada que você não queira. Imagina, Bia, chega alguém que diz, você só vai trabalhar comigo se você for minha sócia. Não existe isso. Os médicos já prestavam serviço, já eram contratados sem sociedade. E por que essa modalidade agora e obrigando ele a ser sócio? Não aceitaram e com razão, eu também não aceitaria ser obrigado a sócio de uma empresa que tinha umas coisas obscuras ali que eles não concordaram. E aí, como eles não concordaram, chegaram para eles, se vocês não concordar, vocês estão fora. Não, a gente não concorda. Demitidos. Foram todos eles desligados, né? Só que qual que é o problema disso, Paulo? Quando eles foram desligados... O pessoal ficou desassistido. E ele tem falado que não, mas diariamente, e os próprios pacientes têm desmentido eles. É uma vergonha. Olha, eu vou lá, não vou falar, eu vou ficar quietinho, não vou agredir ninguém, mas não é agredir, eu vou falar a verdade. É uma vergonha o papelão que eles têm passado. Secretaria da Saúde, o HMTR, soltou uma nota falando que não era verdade, o paciente estava assistido, tiveram que bloquear os comentários, porque os próprios pacientes oncológicos estavam indo lá dizendo mentira, ligaram desmarcando a minha consulta, mentira, ligaram desmarcando a minha cirurgia. A própria população estão desmentindo eles, porque muitos pacientes têm recebido essas mensagens, ó, foi cancelado. E a nossa pergunta é, cadê a equipe então que vai assumir no lugar? Primeiro, por que tiraram esses médicos por causa disso? Dessa exigência... Não é um motivo, né? Infundamental. Criminosa, porque é crime ser obrigado. Pelo que você está explicando, eles poderiam ter entrado na coisa. Tá bom, não precisa ser sócio. Continua como você está. Tá bom. Exatamente. Agora vamos substituir, vamos trazer médico de fora. E o prejuízo que tem para o paciente, que já tem uma ligação com aquele médico, já confia no médico, o médico já sabe o tratamento dele. Às vezes é paciente... Não estou falando de câncer. Câncer é tratamentos complicados, dolorosos, afeta a mente, às vezes longo. O médico já sabe da história do paciente, já acompanha, já conhece. Entendeu? Aí, tá bom, vai trazer, já tem esse prejuízo todo pro médico. Mas vai trazer um médico de fora, sendo que os nossos médicos que moram aqui na cidade já tem aí coisas que a gente não concorda. Mas vai trazer, cadê o nome desses médicos? Não tem equipe ainda. Onde estão esses médicos? Por que tem procedimentos sendo cancelados, as consultas sendo canceladas? Não, mas pode esperar mais um mês para quem está fazendo um tratamento, para quem está esperando uma cirurgia um ano. Pode. Para quem está esperando um ano, para quem está esperando um tratamento, para quem está sofrimento. morrendo, porque muitos deles têm essa sensação. É um sofrimento, é muito desumano, é muita canalice, é muito desumano. Eu perco a paciência quando eu vejo um negócio desse. Porque eu já disse, corromper asfalto, tudo é ruim, é prejuízo. Mas quando você faz esse tipo de coisa dentro da saúde, esse tipo de atitude irresponsável,
Eu mandei pro diretor do Hospital Tabajara, hoje, o superintendente, o Luciano, o ex-secretário de saúde, eu mandei para ele no WhatsApp dele, não respondeu não. Falei, por favor, deixa essa politicagem de lado. Salve essas pessoas estão desesperadas. Chame esses médicos, entre num acordo, sabe? Restabeleça urgentemente as consultas, os tratamentos. Agora como hoje eu vi um vereador gravar em frente ao Tabajara e publicar, estamos aqui preocupados com o atendimento dos pacientes, priorizando. Mentira! Esses pacientes oncológicos não vivem de videomakers, não vivem de videozinho, eles vivem de tratamento, de cirurgia, de consulta, de assistência. E só quem está passando por isso ou passou, tem um parente que passou, sabe como é dolorido. Tem paciente falando para mim, doutor, estou desesperado, me ajuda. E eu, por outro lado, me sinto de mão amarrada, porque eu não tenho essa autoridade. Tem uns procurando de atendimento em todo lugar, porque as suas cirurgias foram canceladas. E eu posso provar. Eu postei lá documentos, postei lá depoimentos, e eles falaram, pode pôr meu nome. Os próprios pacientes oncológicos têm falado. Então, é muito feio que isso tenha acontecido. É muito triste que isso esteja acontecendo em Mogi Guaçu. Né? E é muito triste que, mais uma vez, a nossa administração pública fique de lado de empresas terceirizadas, fique de lado de empresas que nós não conhecemos. Depois eles trocaram de empresa. Eles estavam tão certos que eles já trocaram a empresa. Não é mais MedServe, já trouxeram outra. Ó, pra você ver como é que virou a cada mãe Joana. Fique do lado de empresas, não sabemos por qual motivo, qual interesse, ao invés do lado da saúde e dos pacientes que tanto precisam deles. A minha tristeza é que a gente está falando de vidas aqui. Aí eu te pergunto, aos seus olhos, isso dá para se regularizar? Lembrando que tem pacientes em casa assistindo a gente e falou, pô, espero que ele resolva. É só querer. É só a secretária da saúde chamar hoje, amanhã numa reunião, o superintendente do hospital, junto com o prefeito, impor, porque todo mundo tem aprovação de todo mundo. Se o prefeito quisesse intervir, tinha intervido. Se a secretária quisesse intervir, ela pode intervir. O superintendente quiser resolver, resolve. Ó, volta todo mundo para cá. Todos esses especialistas maravilhosos que saíram. Maravilhosos. Sabe, gente que é referência. Gente que é referência no que tem faz. Experiência. Tem experiência. Gente que vem gente de fora. Mogi Guaçu não atende só Mogi Guaçu. Mogi Guaçu é referência na região para oncologia. É só chamar esses profissionais amanhã e dizer, vamos deixar esse negócio de exigir essa sociedade que é ilegal. A partir de amanhã vocês estão todo mundo de volta. Cuide desses pacientes, salve esse povo. Não é sobre política, é sobre vida. É sobre vida, é sobre humanidade. Sim. Humanidade. E eu volto a dizer, essa vida é uma grande roda gigante. Hoje a gente está aqui, de repente vira e a gente está lá, precisando de ajuda, de assistência. Ninguém é político. Nós estamos políticos, mas ninguém é político. A gente tem profissão. Política não é profissão. Então amanhã ou depois eles mesmos podem depender de serviço. E eu volto a perguntar. Eu vou querer saber, como médico e cidadão, quem são os médicos? Eu estou perguntando agora. Onde está? Cadê o nome da equipe? Quem já assumiu? Porque não é um negócio que dá para esperar 20 dias, 30 dias, um mês. São pessoas que dependem desse tratamento para manter vivos. Vivos. Não para fazer brincadeirinha com a vida dos outros, não. Entendeu? Entendi. E você comentou no começo da gente falar desse assunto, do IP amarelo, né, do postinho ali. Vou fazer a mesma pergunta para ouvir a sua opinião. Você acha que aquela obra sai esse ano? Uma pergunta. Devo ouvir a sua opinião. Deixa eu tomar uma água que deu sede. Ô Paulo, primeira coisa, é uma vergonha. É uma vergonha. Uma obra de 3 milhões de reais quase. Uma obra de 200 metros? Não recordo. Tamanho não sei. Uma obra daquele tamanho. O cara teve 4 anos para terminar. Será que a população não viu isso? E ajudar tanto a população, né, Gente, aquela doutor? população sofre. E eu tenho uma coisa muito mais grave daquele lugar que eu não posso falar ainda. Mas vocês vão ouvir falar. Viu? Uma população que sofre. Sofre. Então lá, eu vi senhoras falando que tem que andar 3 km para ser atendida. Uma vergonha ter 4 anos para terminar aquilo. E não fizeram. Doutor, mais uma opinião sua. Agora, se eu acho que se termina... Isso, é isso que... Bom, eu não sei se ligaram, se o dane-se, porque já não existe mais reeleição, ou se vão ter pelo menos a hombridade de olhar e dizer, calma aí, isso aqui não tem a ver com reeleição, isso aqui tem a ver com pessoas. Eu acho que se eles quiserem terminar, eles terminam. Agora, esse ano, sem condição. Esse ano, sem condição, porque não é só abrir. Existe uma estrutura que precisa ter o lugar. Existe uma estrutura. Então, esse ano, eu acredito que não seja possível.
Dizem que vão já retornar as obras. Eu espero, eu tô torcendo, não tô aqui. Nossa, tomara que dê errado pra me dar bem. Tomara que dê errado pra avisar que eu avisei. Não, eu tô falando de vida. Eu espero que dê certo. Espero que termine. E nós vamos acompanhar. Eu vou estar de olho em cada passo. Eles falam que foi as empresas que não cumpriram. Os donos da empresa me procuraram. Deixaram de pagar. Deixaram de pagar. E os donos da empresa vão recorrer. Doutor, a gente está falando, agora eu estou falando como um cidadão que não sei nada de política e de mecanismos, nada sobre isso. Só sou um cidadão que quer andar na rua e não ter buraco e quero ir no posto de saúde ser atendido. Aí eu te pergunto, uma cidade como Mogi Guaçu, impostos, eu pago imposto, a gente faz isso, na sua opinião, o que falta para poder terminar esse posto? A prefeitura, por exemplo, na sua opinião, não tem dinheiro para chegar? Cara, por favor, termine esse posto, porque a gente quer... Não tem? Não tem? Você acha que não tem? Sua opinião. Certo? Negociar, conversar. Fala assim, pessoal, nem que eu contrate, sei lá, uma empresa, contratar outras empresas, porque termina logo, depois a gente vê juridicamente, entre empresas. Não dá para terminar, Paulo, na sua opinião. Como eu falei, já era para ter terminado. Estamos falando de uma construção que não é um shopping. É por isso que eu estou falando. Acredito que uma cidade como que Iguaçu falta, tem aporte. O que falta é aquilo que eu falei durante toda a minha campanha e antes disso. Prioridade. Porque... não tenho dinheiro, mas pegamos 30 milhões de reais de empréstimo para trocar a lâmpada de LED e terminar a ponte. A ponte foi importante? Foi. Que é o projeto do ex-presidente do Walter, do ex-prefeito Walter. A ponte foi importante? Foi. Trocar LED é importante e quero fazer um adendo que os LEDs estão queimando, tem que ver isso, né? LED não era para queimar tão rápido assim, que qualidade de LED compraram. Mas 30 milhões para isso, enquanto a saúde estava deteriorando, pegamos 3 milhões e 700 mil reais emprestado para reformar o campo do TG. Que na minha opinião de cidadão, eu gostava do campo TG com grama e árvore, né? Dava para ter feito alguma coisa ali que mexesse menos com a infraestrutura do lugar, porque era... Mas tudo bem. Mas era prioridade 3 milhões e 700 mil para o campo do TG ou era prioridade o posto do IP? Posto do IP, né? Tá entendendo? Ia desafogar muito Desafogar agora muito. Nessa época, principalmente. A mãe que tem uma criança precisando de atendimento, ela não vai levar lá no campo do TG. 2 milhões para a Praça da Capela. Opa, é o valor que dava para terminar, sem depender de nada. Dava para terminar a obra. Tá entendendo? Prioridade, gente. Prioridade. Mas eu precisava fazer obras visíveis. Eu precisava fazer aquilo que eu sempre falei, maquiagem, porque eu precisava ganhar eleição. Mas agora que acabou a eleição, não tenho pressa de terminar a obra, eu não tenho pressa de me cuidar da cidade. Gente, a cidade tinha uma isso eu falei, a zeladoria da cidade era uma zeladoria boa. Porque o mato estava parado, as obras acontecendo, né? Era um canteiro de obra. Tinha, mas eu alertava olhando para o futuro. Porque enquanto toda a população via obra, via zeladoria, eu olhava por trás e via o quanto não estava sendo feito pela saúde, o quanto estava sendo abandonada as obras importantes, o quanto estava sendo abandonada a educação, o quanto estava sendo abandonada a segurança pública. Eu estava vendo tudo isso por trás, enquanto se maquiava. Por isso que eu critiquei tanto. Por isso que eu apontei. E eles poderiam lá atrás ter feito diferente. Ô, doutor, verdade, você está nos alertando. Você acha que eu precisava ter saído prefeito? Você acha que eu precisava? Pessoalmente, acredito que não. Não precisava desse rolo, dessa perseguição, atentado. Eu não precisava disso, gente. Eu não precisava disso. Mas um dia, quando eu fui alertar, e não fui na internet, eu fui no gabinete do prefeito. Eu fui na Câmara Municipal. E não me ouviram. Não me ouviram. E como a gente estava falando de vidas, eu aceitei o desafio de provar que dava para fazer diferente. Eu lembro que eu falei do cateterismo, 2 milhões e meio, 3 milhões para fazer um cateterismo. Nós estamos gastando, já era para ter terminado aquele TG que não gastou, mas 3 milhões e 700 mil reais. Prioridade, Paulo. Não tem, não termina e não faz porque não tem prioridade. Precisava se maquiar. E a saúde, agora a gente está vendo descambar o negócio, mas já vem vindo capengando. Aí os últimos 2, 3 anos de governo. A gente falou aqui uma vez, né? Nós temos índices oficiais que mostram que a saúde de Mogi Guaçu estava abaixo da saúde de Itapira, abaixo da saúde de Mojimirim, né? E a gente já foi melhor do que isso. É assunto delicado, quem está ouvindo aí o papo nosso aí... É delicado, mas delicado. Precisa ser falado, né, Paulo? Tem que ser falado. Porque se a gente for falar só o que agrada, ninguém evolui, ninguém cresce, ninguém prospera. Eu acho que é tão importante, né, a gente pensar um pouco... No coletivo, no geral, né? Porque se o meu vizinho tá bem, eu vou estar bem também, porque é muito triste. Não dá para você ficar bem
sendo que olhando do lado e outra pessoa está penando. É triste. Eu não me sinto bem. E mesmo porque também, como você falou, amanhã pode ser você que está precisando. E aí? Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que precisa ser falado, não é questão de, porque eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Não, precisa ser falado porque é uma coisa séria. É um assunto de saúde pública que precisa ser resolvido, porque senão as coisas só vão piorar cada vez mais, né? E a gente não quer isso. Eu lembro quando eu estive aqui durante a eleição, você fez uma pergunta, e eu fiz até um corte disso. Doutor, e aquela paciente tá com aquele papelzinho? Fica até amarelo. Até amarelo, esperando chamar o paciente. Qual que é o seu projeto? Como resolver isso? Na ocasião eu falei do projeto e como eu resolveria. E hoje, nós vemos que a situação, ao invés de melhorar, entendeu? Volto a dizer, eu não queria que desse errado para dizer que eu tô certo. Inclusive, eu falei, fui até a própria prefeitura antes de me candidatar, antes de tudo isso, dizer, ó, faça assim, né, vá por esse caminho, ajude o povo. Eu tentei ajudar. Eu não sou inimigo do prefeito. Isso aqui não é uma guerra pessoal. Eu estou aqui em favor das pessoas, da saúde. E a prova disso vem acontecendo. Eu fico muito feliz com uma coisa, viu, Paulo? Não deu errado, jamais. Mas eu fico feliz porque meu pai sempre disse, nenhuma mentira subsiste ao tempo. Nenhuma mentira subsiste ao tempo. Então, todas as mentiras que contaram, me caluniaram, e hoje estão se mostrando verdade, né? As pessoas... Tem um grupo de apoio, inclusive, que era contra mim, me criticava, e eu recebi um print desse grupo falando, tá vendo, ó, Dr. Nora não era mentiroso como falavam, tá vendo? Ele tava falando a verdade. Então, eu sempre tive... Não era fazendo guerra, Paulo. Não era fazendo... não, era tipo, ó, gente, calma aí, é esse caminho. E o que a Bia falou, é preciso falar. E, às vezes... ser o único que fala te torna um vilão. O povo não quer ouvir a verdade, né? Ai, você só critica. Nossa, mas ele só fala... Sabe por quê, gente? Que eu só critico porque eu sou o único que faz as críticas. Hoje, graças a Deus, nós ganhamos um reforço lá do vereador que eu elegi, que nós elegemos, o PL elegeu, que é o Alex Tailândia. Hoje está fazendo um trabalho que tem sido um trabalho incrível de apontamento de coisas sérias. O que me deixa mais triste na cidade toda não é nem o prefeito. Porque eu sempre falei, gente... E tem um prefeito lá do Espírito Santo, aquele que foi considerado um dos melhores do Brasil. Você sabe? Aquele loirinho lá. Isso, agora não me lembro o nome dele, mas ele falou uma frase muito importante. Muito importante. Não existe prefeito corrupto com câmera honesta. Não existe. Porque na primeira coisa que o prefeito fizer de errado, eles cobram e caçam o prefeito se for preciso. Agora, o que mais me deixa assustado em Mogi Guaçu é que mesmo com todos os erros que estão aí, mesmo com todas as bombas que estão para estourar, mesmo com toda essa tragédia na saúde, muitos, não todos, porque tem gente, mas muitos dos nossos vereadores continuam tapando os olhos para a verdade e se comportando extremamente de maneira política e articuladora por causa do poder, não fazendo o papel que for eleito, não fiscalizando, não acompanhando, não cobrando o executivo. São puxadinhos do gabinete do prefeito. E eu disse a eles, eu estou indo na sessão da Câmara, né? Eu disse, amanhã eu vou estar aqui para cobrá-los. Lá quando eu denunciei da INCS, lá quase 3 anos atrás. Essa semana fui na prefeitura, durante a campanha, terminou, eu apontei o dedo para um vereador, que é o representante do prefeito, o vereador Batatinha. Falei, o senhor lembra que eu estive na Câmara? O senhor lembra que eu denunciei isso e os senhores falaram que iriam investigar? Os senhores falaram que realmente era sério? Vocês não fizeram nada. Depois a empresa foi investigada pela Polícia Federal e aí todo mundo se eximiu. No futuro, eu estarei aqui, se Deus me permitir, para lembrar quem foi omisso, quem negligenciou, quem deixou de investigar. Nós estaremos aqui para lembrar. Né? Porque eles têm um papel, eles foram eleitos, eles carregam a confiança das pessoas para investigar, para cobrar, não é para ser inimigo do prefeito. Pode ter harmonia, pode trabalhar junto, mas calma aí. Tem que se investigar. Tem que se colocar, tem que se questionar por que esses resultados da dengue. Aí eu fui na sessão da dengue, Palma, Mogi Guaçu tem coleta de lixo, tem cidade ainda no Brasil que não tem. Ô louco, nós vamos comemorar que Mogi Guaçu coleta lixo? Com tanto imposto que nós pagamos, é obrigação. Gente, direito não é favor. Por que tem esses números? Nós pedimos para investigar. Falamos sobre a nomeação da ex-mulher do prefeito. Pedimos que, vamos tentar entender isso. Subir lá só para... Não é para ser inimigo. Por quê? Prefeito, não tem explicação. E agora eu estou sabendo, primeira mão aqui,
para vocês, que foi proposto, né, pelo próprio vereador representando o governo Batatinha, que o tempo de prazo para que o prefeito responda os questionamentos que é feito a ele, de 20 dias, ele tem 20 dias para responder à Câmara ou os outros questionamentos públicos, suba para 90 dias. Querem alterar. Por que dá de 20 para 90 dias para responder? Não entendo. Ao invés de dar a possibilidade à população de transparência, meios de transparência, de investigação, estão fazendo coisas para dificultar. Não, eu acho que tem que ser 20 dias. Eu acho que é muito ainda, tem que responder na lata. O que aconteceu? É isso aqui. Então, o mais triste de tudo é que fiscal que não fiscaliza. É legal você falar sobre fiscal que não fiscaliza, porque me lembrou um monte de coisa. Eu tenho falado na página Mogi Guaçu do Futuro, quem acompanha a gente, vou dar um exemplo. Teve um buraco na rua, lá na frente do... Eu acompanhei isso aí. Eu postei uma vez, postei 2 vezes, eu fui um dia de madrugada lá, lembra, Bia? A gente foi lá, pô, pessoal, sei lá, minha avó vai ter que fazer um bordado aqui nesse buraco para alguém fazer alguma coisa e tal. E eu juro para você, agora estou falando como cidadão, não importa quem é o ator político que está lá. Se fosse o Nora também, eu ia ligar para ele, Nora, vem tampar a raio desse buraco aqui, eu ia cobrar quem fosse. Mas me cansou. Eu tive que fazer uma vez a postagem, marcar um monte de gente depois, de novo, pedir ajuda para algumas pessoas. Aí acho que na quarta vez... perigoso, né? Se alguém passasse na lá. quarta vez eu postei, que eu falei, minha avó vai ter que vir fazer um bordado, aí no outro dia tamparam ele. Aí eu fiquei pensando, caramba, doutor, muita gente para fiscalizar, eu tive que gritar várias vezes nas redes sociais por causa de um buraco. Como ter voz numa cidade assim? A população tem que acabar fazendo o papel do vereador eleito. O vereador foi eleito com salário duplicado, aumento de 50%, para fazer o quê? Para quê? Fiscalizar. Mas quem está fiscalizando de verdade é a população, com os vídeos, com a rede social. E só assim, e o mais triste de tudo isso é que só assim eles vão lá, né? Se não expor, não fazer aquele melodrama e não criar comoção social, eles não fazem. Não era para ser assim, né? Esse vereador no dia falou para mim, olha, você tem o seu vereador aqui eleito, cobre dele. Eu não fui, você votou em mim? Não, então não vai me cobrar. Olha que absurdo! O cara foi eleito pelo povo, não é meu vereador, não. Os 13 que estão lá hoje devem satisfação à população, vão ser cobrados, não pode deixar. Daqui uns dias, gente, do jeito que a coisa está indo, eles estão mandando em nós. Estão mandando em nós e fazendo o que quer e pondo nós para trabalhar no lugar deles. Nós para fiscalizar e nós pagando salário alto para eles. Eu falo uma coisa para você, Paulo. Posso falar uma coisa para você? Hoje, tenho certeza, que o nosso excelentíssimo prefeito, com tudo que tem acontecido, preferia ter perdido as eleições. E eu, às vezes, me sinto aliviado de não ter ganhado. E ver o tamanho do pepino que está estourando. E não sei como vão fazer para resolver toda a bomba que vai vir por aí. Doutor, falando em bomba, estou preocupada, né? Agora o carnaval, tudo, aumentou os casos de Covid. Tem alguma dica que pode fazer para prevenir? Ô, gente, primeira coisa que eu acho, vocês me desculpe, mas eu acho que ter carnaval no país, nós com os números que já têm aparecido, inclusive o próprio Ministério da Saúde já mostrou, nós falávamos antes de começar, né? Nós já temos aí um boom voltando. Hoje no hospital que eu trabalho já positivou muitos casos de Covid. E a gente sabe como que é vírus. Vírus, eu falei isso aqui para vocês, eles vão mudando a cepa, modificando as suas estruturas, de repente uma vacina já não é mais suficiente. Já não alcança mais aquela cepa, é muito complexo. Eu acho que nós cometemos esse erro lá atrás. Quando começou a pandemia do Covid lá atrás, que já havia alertas, o Brasil, de carnaval, foi depois daí, hoje nós estamos talvez indo para o mesmo caminho, né? Os casos estourando de novo de Covid, e eu já falei, alguns tendo caso de internação, como eu expliquei para vocês, inclusive na unidade que eu trabalho, aí junta as endemias de dengue junto, e agora virose, você viu tanto de gente com virose. Então nós temos 3 coisas aí que cooperam muito para um colapso da saúde. Nós não precisávamos de carnaval agora. Não. E tem gente que vai me xingar, Ô gente, só quem está internado numa UTI, entubado, uma mãe está chorando, um filho está chorando, uma esposa está chorando na beira do leito, sabe o quanto é difícil ter um familiar seu entubado, sofrendo, né? Então, eu acho que era necessário agora, ainda mais com a alerta. Por que eu estou falando isso? Doutor, você é radical. Não, porque nós já cometemos esse erro antes. Sim. Já passamos por isso. É melhor prevenir do que remediar.
Não sabe como vai ser. Não sabe que H1N1 tá tendo também? Tá, diminuiu. A gente teve bastante, inclusive. Você teve, né? Ficou ruim, coitado. O doutor que me ajudou aqui. Se não Foi. fosse ele, eu tava Ficou lá ruim, para saber onde que eu pulmãozinho tava. comprometido. Mas a gente não tá rentando. Mas Covid, né? E influenza também se mistura muito com isso, né? E a dengue. Então, eu acho que não precisava disso agora, desse risco, sabe? Acho que deveria pegar o dinheiro do carnaval e investir na saúde. Investir na saúde. Seria uma boa. Caramba. Doutor, antes da gente encerrar, eu queria comentar, ou que você comentasse, se você falar que não pode falar sobre isso, está tudo bem, pode falar? Vamos ver então. Atentado no doutor, sofrido, né, o doutor Nora sofreu durante a campanha. Foram feitos disparos no carro. Como que está essa investigação hoje? Eu quero agradecer a pergunta e hoje quero dar aqui uma resposta para muitas pessoas que têm essa dúvida. Doutor Nora, por que você não fala mais do seu atentado? Doutor Nora, por que não há notícias do seu atentado? Gente, alguém já se colocou no meu lugar? Alguém já passou por isso, está dentro do seu carro, achando que está tudo bem, que nunca vai acontecer com você, que a sua cidade não tem isso, e de repente você está ali conversando e seu carro é alvejado por vários dias. Ah, mas seu carro é blindado. Ninguém tinha testado, eu nem sabia se era de verdade, que potência que era, não sabia se a lataria aguentava. Então, né, gente, ninguém, eu não confio, né? Gente, foi um dos piores momentos da minha vida e da equipe que estava ali. Tinha uma criança dentro do carro. Aí, mas você não falou mais nada. E a pior coisa que existe no mundo, e é uma das coisas que eu não estou deixando passar. Eu nunca fui de processar ninguém. Mas é quando eu vejo que chega uma conversa, foi armado. A gente sabe que no Brasil, né, tem gente que faz tudo pelo poder. E a gente até entende que algumas pessoas possam pensar assim. Mas quem me conhece de verdade, que acompanhou, inclusive a GCM estava no dia, as pessoas estavam comigo, sabe que a gente nunca teria, nunca a competência de fazer um negócio desse. Jamais. Não faz parte do meu perfil, do meu caráter. E eu falo olhando para as pessoas. Isso me chateou muito na época. Porque eu estava lá traumatizado, a minha equipe traumatizada. E aí, óbvio, a gente nunca acusou ninguém. Vocês viram falar que foi atentado político? Jamais. Tanto é que a polícia levantou hipótese de assalto. Nunca falei isso. Mas era estranho, porque a gente sofreu algumas ameaças. Agora, deixa eu responder para vocês. Mas, doutor, então por que você não fala? Gente, eu não vou usar essa palavra chula, mas você sabe o que é não passar uma agulha? Sim. Você sabe o que é você não querer mexer em coisas que você não conhece? Gente, uma coisa é você denunciar coisa aqui da nossa cidade do interior. Eu não sei de onde veio isso. Eu não sei quem mandou. Eu não sei quem são os responsáveis. Se desculpa, a eleição acabou, a gente perde a segurança. Mas esse dia eu vi um idiota, se desculpa a expressão, falando, antes você andava com segurança, depois do atentado não tem mais segurança. Vocês acham que era eu que pagava a segurança? Foi uma ordem judicial. Eu andei com escolta da polícia. Entendeu? Eu não tenho dinheiro para ficar andando com segurança. Então, eu não tenho segurança mais. Não tenho capacidade mais. Vou ficar mexendo com coisa que eu não sei de onde veio. E outra coisa, tá com a polícia. A Polícia Civil é responsável por isso. Eu confio no trabalho da polícia. Eu não vou ficar batendo a boca na internet, ficar levantando hipóteses para me prejudicar ou prejudicar a investigação. Eu estou aguardando. Eu tenho certeza que a polícia vai dar... Até hoje, Paulo, eu não fui chamado para depor. Eu não depus. Eu não fui chamado para depor. Até hoje. Falaram que isso é um laudo. Ó, pra você ver como que as pessoas mentem, são maldosas. Tudo que envolve mentira tem maldade. Saiu um laudo falando que o carro dele estava parado a hora que levou tiro. Nunca saiu laudo nenhum. Não tem esse laudo. A Gazeta Guaçuana publicou 3 semanas atrás que a polícia, o investigador da polícia, disse que não identificou os responsáveis, que vai considerar uma tentativa de homicídio. Mas como é que a Gazeta sabe disso? Nem meus advogados sabem. Se eu nem depus ainda. Então, por ter muita coisa envolvida, a gente não fica comentando. Eu não estou falando de uma creche. Eu não estou falando como foi quando a gente apanhou na rua. Eu estou falando do atentado de morte que envolveu outras pessoas, de uma criança. Eu não sei qual era, não sei qual foi a motivação, não sei quem mandou, não sei envolvimento, até onde isso foi. Tá entendendo? Então, eu não estou falando e não estou tornando isso um debate público, porque é uma investigação sobre sigilo. Está sob sigilo. Eu não vou ficar falando por aí não, porque é minha vida que está em risco.
É a vida da minha família, dos meus amigos que estavam lá dentro. Então é muito fácil para você ficar apontando daí, dizendo que foi armado, com a sua família segura dentro da sua casa, você que não se expôs, você que não se preocupa com a saúde de ninguém, que não se preocupa que não denuncia crime de ninguém. Para vocês é fácil ficar falando, para quem fala. E eu volto a dizer, eu não processo ninguém quase por nada, porque faz parte do jogo político mesmo, eu já estou acostumado. Não sou STF, porque eu processo não. Mas todas as pessoas que chegaram até mim dizendo que é armação, eu estou mandando então para os meus advogados para que então intime essa pessoa para que ela explique, porque se ela está dizendo que é armação, ela tem informação sobre. Ela vai poder cooperar com a polícia. Se ela está afirmando que é armação, ela tem uma informação que pode ajudar. Então ela vai ser chamada pela polícia, espero assim eu, para que ela então dê o seu depoimento e fale qual é o envolvimento dela, o que ela sabe que ela está dizendo que é armação, porque isso não dá para admitir. É a minha cabeça que teve jogo, é a cabeça dos meus amigos. E volto a dizer, é muito fácil para quem está dentro de casa, que não se expôs, não se preocupou com a vida de ninguém, com a saúde de ninguém, vir aqui dizer que é armação e quer que eu fique falando disso como se fosse um jogo de videogame. Quer que eu fique expondo. Eu estou em silêncio, porque estou aguardando o trabalho da polícia. E no momento certo, eu irei falar, a hora que a polícia der o veredito ou o laudo, vou concordar ou não, né? Vou falar, mas até agora eu não tenho que falar e não vou ficar fazendo novela com a minha vida em risco para agradar opinião de gente linguaruda. Não vou. Entendeu? Vou esperar a polícia fazer o trabalho dela e vou resguardar. É sério. Coisa séria não se brinca. Não se brinca, é sério. Quem garante? É o que eu falei, não tem mais segurança, Paulo. Eu ando com o meu carro com habilidade. Quem garante? Né? Eu não sei. Como eu disse, nunca acusei ninguém. Não disse que é crime político. Mas não sei quem foi por trás. Se vão tentar de novo, se não vão, se estão esperando só baixar a poeira. Então, espero que a polícia esteja fazendo o trabalho dela, que investigue, que eu tô aqui. Eu falei pra polícia que o meu celular estava lá, o celular da minha equipe, podia pegar tudo, pode pegar tudo minhas coisas, pode entrar na minha casa, fazer o que quiser. Eu tô aqui para cooperar. Mas não vou tornar isso um debate público e ficar fazendo arruaço com isso, porque a minha cabeça que estava em risco, foi o carro meu e da minha equipe sofreu atentado, e não vou deixar que a minha segurança seja, mais uma vez, fragilizada para agradar fuxiqueiro. Então, explicou um pouco aí, doutor. Sabe por quê? Tinha pessoas com essa dúvida. Realmente, até porque você falou, ele não fala mais, mas você acabou de explicar. Foi bem explicado, foi né? Bem explicado. Acho que ficou uma explicação definitiva até um próximo passo. A gente não pode falar o que a gente não sabe, né, Paulo? Então, o povo tem que ter essa responsabilidade, né, com o outro. Né? Uma hora passa rápido. Passa muito rápido. Passou rápido, doutor? Passou. E olha que eu tô pós-plantão, hein? É mesmo? Veio de um plantão médico aqui. Vai voltar de novo, né? Vamos ver se as coisas ficar muito cheias lá, vai dar uma socorrida. Então, tá bom. Doutor, como sempre, né, quero agradecer você por Imagina, eu que agradeço. Né, obrigado. E terá outras vezes novamente aqui. E queria convidar você a olhar para sua câmera e fazer aqueles agradecimentos de sempre para quem você quiser. Oh, meu Deus. Então, agora sem aquela pressão da política, né? Não precisa vir de volta. Meu Deus, eu queria agradecer muito, muito a todo o carinho que eu tenho recebido, sabe? Passou a eleição, mas eu falo que os mais de 22 mil votos que eu tive, as mais de 22 mil pessoas que confiaram em mim, continuam nos apoiando e continuam nos abraçando. Eu me sinto vitorioso. Vitorioso porque não ganhei uma eleição, mas ganhei representatividade, ganhei confiança de muita gente. Tenho feito de tudo para honrar isso. Quero agradecer a todos vocês. Lembrar que isso não é uma guerra política. As eleições acabaram. Agora nós estamos aqui fazendo um trabalho de representatividade, honrando a confiança das pessoas. Se amanhã ou depois nós vamos participar de um outro pleito, isso é futuro. E só Deus sabe do futuro, né? A Bíblia diz que do homem as preparações, mas a resposta vem da boca de Deus. Então eu estou aqui fazendo meu trabalho, dia a dia, não sou inimigo de ninguém. Quero aqui aproveitar e me dirigir ao senhor prefeito Rodrigo Falsetti. Não sou seu inimigo, prefeito. Não quero o teu mal. Jamais faria nada contra a sua integridade, contra a sua moral. Quero que o senhor entenda, né, aquilo que a gente sempre falou, responsabilidade, cuidar da vida, da prioridade, da saúde. Que reconheça, né, que alguns erros aconteceram e errar é normal. O que não é normal é persistir no erro. Quero me dirigir aos vereadores de Mogi Guaçu. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de nós assumirmos aquele papel de eu vou fiscalizar, eu vou honrar meus votos, porque nós não somos políticos. Nós podemos estar políticos, mas amanhã nós saímos daí. Nós precisamos sair com moral, com dignidade, defendendo aquilo que nós precisamos defender. E outra coisa, ter a consciência livre, ter a consciência leve de que eu fiz meu papel, pelo menos eu investiguei, pelo menos eu questionei. Não acreditar em qualquer coisa. A população, só meu muito obrigado, pedir que continue orando por mim, continue nos ajudando nessa lida, nesse propósito, que eu digo que eu não estou aqui só pela política, estou aqui por um propósito. Eu acredito sim que dá para fazer diferente, eu acredito sim que dá para fazer melhor, acredito sim na transformação da política do Brasil. Porque se nós acreditássemos, nós temos que mudar de país, ir embora, desistir da vida, desistir da saúde, desistir da segurança.
tem que acreditar e tem que lutar. Enquanto houver esperança, enquanto houver fôlego nos pulmões, nós vamos fazer o que é certo, sem negociar valores, sem negociar bandeiras que nós carregamos aí há muito tempo e sempre indo para o lado da verdade. Às vezes um pouco explosivo, às vezes falando demais, às vezes um pouco imperativo, mas sempre querendo a verdade, sempre querendo o bem das pessoas. Não tenho inimigos em Mogi Guaçu. Tenho adversários políticos. Tive a oportunidade de encontrar com outros depois da campanha, nos cumprimentar, falar sobre os problemas. Precisamos de diálogo, não precisamos mais fazer guerra, não precisamos fazer um ambiente de tormenta, mas nos unimos em prol realmente da população e do bem comum das pessoas. E lembre-se sempre, saúde sempre vai ser prioridade. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bia. Obrigado a todos vocês. Viu, Deus abençoe, viu? Tá, nós que agradecemos. Então tá bom. Obrigado, doutor Nora. Obrigado, Bia. Vamos lá. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.